Eu acho que você já deve ter feito isso, né? Abrir o aplicativo do seu banco, procurar aqui chave Pix e aí fazer o pagamento para alguém. Fez ou não fez já isso? Fez, né? Não é só você. Milhões e milhões de brasileiros adotaram esse tipo de pagamento. Só que tem novas regras valendo a partir de hoje. E tem que ficar atento, viu? Porque depois de um certo horário, muda o limite. Vamos entender melhor essas mudanças? Como que a gente pode fazer? Que cuidados tem que ter? Com a Aline Ribeiro, que participa agora ao vivo com a gente. Aline Ribeiro, você vai fazer um Pix para mim hoje. Por que não para mim, hein? No valor de R$2.000, depois das 8 horas da noite. Vai ou não vai? Olha, Sandro, são vários motivos porque eu não vou fazer esse Pix. Mas, claro, o maior de todos é pela segurança, porque não vai poder mais esse valor. Não é porque eu não tenho esse valor, tá? É porque não vai poder mesmo. Boa tarde para você, para Roberta. E você estava falando, né? São milhões de pessoas. São exatamente 73 milhões de pessoas, segundo o Banco Central, utilizando o Pix. É muita gente, é uma forma muito fácil e rápido, né? Como a gente sempre comenta aqui. E o Thiago está participando com a gente, Sandro, Roberta, ele é advogado e vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que muda de fato. Na verdade, essa mudança, Thiago, ela vem como uma segurança mesmo, uma medida de segurança. Então, a partir de agora, como é que fica? O que mudou? Então, exatamente. O Banco Central tem tomado algumas medidas para tentar aumentar a segurança desse serviço de pagamento, né? O Pix, que hoje, como a gente tinha comentado mais cedo, é o segundo meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. E isso vem principalmente como uma resposta ao aumento da violência nas grandes cidades, em razão do aumento do número de sequestros relâmpago, para que a pessoa ali que tenha sido a vítima realize as transferências por meio do Pix. Que aí os sequestradores conseguem sequestrar a vítima e em poucos minutos conseguem subtrair grandes quantias através dessa ferramenta que foi disponibilizada pelo Banco Central. E, Thiago, me diz uma coisa, como que ficou então a partir de agora? Qual que é o valor e até que horas a gente consegue fazer esse Pix num valor maior e depois das 6, das 8 da noite é um valor menor? Exatamente. No período da noite, o Banco Central acabou de implementar uma redução para limitar a valores de até R$1.000. No entanto, o usuário poderá estipular, por exemplo, para o período da noite, algumas contas específicas para realizar valores acima desse valor. Tá? Uma outra solução que foi implementada é a possibilidade de que as instituições financeiras segurem alguns pagamentos se eles forem um pouco diferentes do padrão normal do usuário por mais tempo, para que justamente a instituição financeira possa analisar se esse pagamento está de acordo com o que aquele determinado cliente costuma fazer normalmente ou não, e aí liberar o pagamento ou não. Então, são medidas aí para reforçar a segurança e tentar inibir essa prática por parte dos criminosos. E, Thiago, me diz uma coisa, vale para pessoa física e jurídica ou só para jurídica? Até as informações que nós temos até o momento seriam para todos. Uhum. Então, assim, por exemplo, se você for fazer... eu preciso muito fazer esse Pix depois das 8 da noite, não tenho o que fazer, eu consigo falar com o meu gerente, ele vai liberar, tem essa possibilidade? Olha, acredito que não, tá? O Banco Central está acabando de disponibilizar essas alterações, então ainda vai ter alguns ajustes em relação a isso, mas a partir da noite, valores superiores a R$1.000 para contas não credenciadas não vai ser possível. Também é importante frisar que qualquer alteração no limite que você mesmo pode colocar no Pix, então, por exemplo, você vai poder colocar um limite maior para a parte da noite, por exemplo, de R$500. Se você quiser alterar esse limite, isso só vai ser poder realizado após 24 horas da solicitação. Então, não vai ser possível aumentar o limite no momento como é hoje. E fora isso, Thiago, tem algumas outras mudanças que podem vir por aí? Olha, o Banco Central adotou também, junto com essas mudanças, uma série de medidas para tentar unificar as bases de dados das instituições financeiras e auxiliar nessa consulta por exemplo, as contas para onde essas transferências ilícitas são realizadas, para tentar localizar melhor e auxiliar a polícia nesse trabalho de investigação. Eles anunciaram que já fizeram algumas medidas para a unificação das bases de dados, mas outras medidas também devem ser informadas em breve. Nós ainda não temos informações sobre todas essas medidas. E, de fato, essa mudança no valor e no horário vai dar mais segurança mesmo? Olha, ao final, estamos tratando de um problema de segurança pública, não é? O que o Banco Central tem tentado fazer é auxiliar a resolver um problema que vai muito além de realizar um meio de pagamento como o Pix ou não.
os sequestros relâmpago, como saidinhas de banco, já são bem antigos, então não é um problema recente. Mas a gente acredita que, com a implementação dessas restrições, muito provavelmente deve haver uma queda no número de sequestros que estão acontecendo nas grandes cidades. Então, vale a partir das 8 da noite? Salvo engano, a partir das 6 horas da tarde. Então, perfeito. Então, a partir das 6 horas da tarde de hoje, não dá mais para fazer, não adianta, provavelmente nem o seu gerente ali vai liberar. Exatamente. Perfeito. Tiago, muito obrigada por participar com a gente, esclarecer. Sandro, Roberta, volto com vocês. Aline, eu fiquei com uma dúvida. Já que você não vai poder fazer esse Pix de R$2.000, tem esse limite menor, se o doutor puder até esclarecer para ficar... para a gente entender melhor, até para quem está acompanhando o Tribuna da Massa e usa, e todo mundo usa hoje o Pix, né? Então, eu quero que o meu limite, após esse horário, durante a noite, né, que vai até às 6 horas da manhã ali, seja um limite maior. Eu posso, saindo aqui do Tribuna da Massa, vou lá no banco, converso com a minha gerente e falo, olha, eu quero liberar um limite de R$1.000 para esse período à noite. Ela pode dar essa autorização, eu consigo esse limite maior, só que depois de 24 horas. É mais ou menos por aí, se eu entendi, Aline? Claro, vamos repassar aqui para o doutor Tiago. O Sandro tem uma pergunta que é o seguinte, por exemplo, ele quer que tenha esse limite maior de R$1.000 ou R$1.000 depois das 6 horas da tarde. Se ele for conversar com essa gerente do banco, com esse gerente, é possível ou não? E, na verdade, assim, depois das 6 não adianta, não tem o que se fazer, por enquanto, pelo menos, o Banco Central pede para que seja esse limite. Então, é até R$1.000. Exato. Até o que nós sabemos até hoje, uma alteração que será possível para o cliente é especificar desde já algumas contas específicas para onde esse limite não precisará ser observado. Então, por exemplo, pessoas com quem você já comumente transaciona, você poderá prever limites maiores do que esse valor. Agora, para as demais pessoas, você realmente vai ter que entrar em contato com o gerente do banco para verificar se vai ser possível manter esse limite mais alto ou não. Então, Tiago, por exemplo, eu nunca fiz um Pix para o Sandro nesse valor. Então, muito provável que o banco vai achar estranho. Exatamente. Assim que, no período da noite, se você tentar realizar essa transação, acima de R$1.000, provavelmente ela vai ser bloqueada e não vai ser possível completar essa transação. Entendi. É uma medida de segurança, Sandro, Roberto, então... Claro, que talvez vai atrapalhar um pouquinho quem fazia, né, esse Pix em maior valor, mas é uma medida de segurança e muito provável também que ao longo do tempo, aí nos próximos meses, vão se adequando, nada impede, muito provável. Sandro, Roberto. Tá certo, obrigada. E as transações não podem ser feitas a partir das 8 horas da noite até às 6 horas da manhã. Isso. E você sempre usa o Pix? Eu uso direto.